Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VIUR11, o VIUR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de tijolos, ele é um fundo imobiliário do setor híbrido. Ele é um fundo que foi lançado em maio de 2021, ele não era de base 10, mas ele migrou para base 10. Ele é um fundo da gestora Vinci, ele é de mandato renda e ele conta com a liquidez atualmente de mediana para baixa. Ele está negociando em média quase 300 mil por dia. Ele é um fundo para investidores em geral, não tem nota no site e ele faz parte do IFIX com 0,19%. E conta atualmente com 26 milhões e 900 mil cotas. Em termos de PVP, é um fundo que está sendo negociado a um PVP de 0,70. Isso significa que ele está sendo negociado com 30% de desconto. Veja, ele tem um patrimônio atual de 247 milhões e o mercado está aceitando pagar 173 milhões. Então a gente vê que é um fundo de base 10, cuja cota atualmente vale 9,19 e o mercado está aceitando pagar 6,43. Tendo janeiro como referência, é um fundo que conta com pouco mais de 13 mil cotistas. Aqui a gente vê as negociações do fundo atualmente. Atualmente ele está em 6,43, inclusive é a sua mínima histórica nos últimos 12 meses e também a mínima histórica desde que o fundo veio ao mercado. E a máxima que ele atingiu no último ano é de 8,40. Eu vou traçar aqui a linha dos R$10, que seria o VP teórico do fundo, para a gente ver como que o fundo está se comportando. E o que a gente observa? Ele só bateu esses R$10 lá ó, em junho de 2021. De lá para cá, a gente tem que entender que desde março de 2020 para cá, principalmente o setor de tijolos vem sofrendo, né? Então esse fundo sai de patamares de R$10 e chega ali no fundo de R$7 no novembro de 2021. Novembro e dezembro de 21 e 22 foram dois momentos que o mercado caiu bastante. De lá para cá, literalmente esse fundo está lateralizado entre R$7 e R$8. E aí o que a gente observa? Ele ficou a 7, esboça uma recuperação a 8, fica mais ou menos ali a 7,50, 7,30. Mês de julho do ano passado, ele bate novamente no 7. Ele dá um respiro, como se fosse uma tentativa de recuperação ali e ultrapassa o patamar de 8 ali, chegando ali próximo de 8,50 mais ou menos. Mas, de novo, ao final de ano, ele volta para patamares próximos de 7, dá de novo um repico aqui, ó, batendo de novo ali próximo dos 8, e aí desde janeiro desse ano já corrente, 2023 para cá, ele sai de patamar de 8 e vem numa decrescente gigantesca, e na data que eu gravo o vídeo ele está na sua mínima histórica de R$6,43. Aqui a gente vê as entregas do fundo. O que eu sempre digo? Quando se investe em um fundo de tijolo, você deve buscar por duas situações. A primeira situação que você deve é que a valorização do fundo, as suas cotas valorizem com o passar do tempo. Porque se você tem um imóvel, teoricamente, esse imóvel vai valorizar no decurso do tempo. Esse fundo, ele não teve a valorização das cotas dele. Pelo contrário, fez foi cair um pouco. Então isso é um ponto negativo, mas tem que olhar o contexto econômico atual. Então isso, nesse momento da agora para frente, é algo até aceitável. O que eu não vejo lógica é fundos que existem desde 2010, 2012, e até hoje o fundo não valorizou nada e às vezes está até abaixo do valor que ele vale. Aí isso é algo esdrúxulo, porque ele já passou por outros momentos bons e não teve valorização. Então agora, fundos de 2019, 2020 para cá, é algo aceitável porque a gente está numa situação totalmente adversa. Se no longo prazo o fundo não tiver valorização das suas cotas, opa, esse não é, na minha concepção, não é um fundo bom. Qual o segundo ponto que você deve buscar? Ora, assim como o valor do imóvel valoriza com o passar do tempo, se você está alugando, você quer que o seu aluguel ele vá crescendo com o passar do tempo. Você precisa que ele seja reajustado. Então, por enquanto, apesar de pouco histórico, o fundo vem conseguindo fazer com que seus aluguéis vá subindo no decurso do tempo. Então, você vê uma escadinha daqui para cá, depois mais uma escadinha, mais outra, aqui ele se mantém estável, né? Depois, mais outra escadinha aqui. Né? Então, assim, a gente vê o fundo, mesmo que de forma tímida, melhorando a entrega dos seus rendimentos. O último dividendo anunciado foi de 0,7 centavos, dízimo 2 centavos, né? Aqui nesse slide a gente vê as entregas propriamente ditas e um grande defeito do site é que eles fazem esse arredondamento. Para mim, eles deveriam trazer mais uma casa decimal aqui, ó. Então não tem como a gente ver com exatidão as dízimas da entrega do fundo. Dia 28 de fevereiro, eles vão pagar no dia 14 de março. Lembrando que quando esse vídeo for ao ar,
já vai ter pago o valor. Mas como eu tô gravando com mais de uma semana de antecedência, tá? Então, no dia 14, eles vão pagar ali 7 centavos 2. Na data de anúncio, a cotação estava em 6,50. Isso indicava, na época, um yield de 1,08. Como a cotação caiu mais ainda, atualmente ele está dando um yield de 1,12. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo vem com 13,47% de yield acumulado. É um yield astronômico para um fundo de tijolo. Agora, esse yield é para quem, igual a mim, por exemplo, se posicionou com as cotas baratas na faixa de 7, 6, 8 reais. Para quem tem esse fundo na base 10, aí o yield é bem menor, mas ainda assim é um yield na casa de 8, 9%, que também é um bom yield para tijolo. E aí, gente, uma coisa que vocês têm que começar a entender é, cuidado, não pense que o mercado é besta, não pense que você é o único espertão do mercado. Poxa, se todo fundo de tijolo bom paga entre 8 e 9% no máximo, por que esse fundo aqui está pagando 13%? Primeiro ponto que ele está pagando 13 é que ele está com as suas cotas muito descontadas. Um fundo de 10 sendo negociado por 7, por 6 reais. Esse já é o primeiro ponto. Porque se cai a cotação e o dividendo se mantém estável, aí o yield sobe. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é o risco inerente que esse fundo possui. Então não ache que existe almoço grátis. Não ache que esse fundo paga muito e que você é o único espertalhão que está vendo esse yield e que você vai se dar bem. Tem um porquê atrás. Lógico, eu tô posicionado no fundo e eu sei dos riscos que esse fundo possui. Não vá se posicionando achando que você é o bambambam. Aí, poxa, tem risco. O risco acontece. Aí você depois fica desesperado. Ah, esse fundo é uma bosta, esse fundo não presta. Todo fundo, mesmo os fundos de alto risco, tem, assim, o seu quê por trás. Agora, eu acho engraçado que as pessoas se posicionam num fundo high yield. E o fundo high yield ele tem ampla chance de dar problema. E quando começa a dar problema, as pessoas reclamam dizendo que o fundo não presta. Peraí. Você se posicionou num fundo de alto risco. E o risco acontece se você vem falar que o fundo não presta? É complicado. Mas, né? Vamos à frente aí. Por fim, a gente vê que mesmo um fundo novo, mesmo um fundo com toda a dificuldade que ele está passando, é um fundo que está sendo ancorado, né? Ele tem bastante institucionais que tem posição nele. O CPTS tem ali 2% das cotas do fundo, o RBRF com mais 1,89%, o MGFF com mais 1,85%, e ainda vemos inúmeros outros institucionais com posição no fundo. Então, pessoal, eu fiz uma mudança, agora só vai ter 2 anúncios durante o vídeo, que eram 4, né? Então só tem 2. E antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trouxe algumas formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. O Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer doação ajuda muito o nosso trabalho, eu agradeço a todos vocês que colaboram. Considere se tornar membro dos canais Amuinvest e Amufiagro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, são os valores iniciais, e isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. E você ainda tem vários benefícios. Como eu disse, por exemplo, esse vídeo está sendo gravado com uma semana de antecedência, então os membros acessam uma semana antes. Os membros têm preferência quando pede um vídeo. O vídeo de membros é atendido com 3, 4 dias. E os membros ainda têm preferência quando pede vídeo e também acesso ao nosso grupo fechado do Telegram. E por fim, eu trago aqui 2 e-books. Antes era um e agora eu já criei o segundo e ainda vai vir mais e-books. Vai vir o de FIINFRA ainda. Então eu criei um e-book sobre introdução aos fundos imobiliários e agora criei um e-book introdução aos fiagros. Esses e-books, primeiro ponto, eles são de linguagem simples, tem muito conteúdo bacana na minha humilde opinião e ainda é muito acessível. E eu abordo temas que eu acho importantíssimo, que pode ajudar vários investidores aí que estão na caminhada. Então o que é um fiagro ou um fundo imobiliário? Quais os motivos para eu investir? Como é que eu faço a compra desses ativos? Quais são os tipos de fiagro, os tipos de fundo imobiliário? E nesse aqui de fiagro eu ainda trouxe tipo um estudo de caso explicando por que não compensa você deixar dinheiro parado em poupança. Tem todo um estudo. Por quê? Por que eu falei isso? Tem muito dinheiro parado em poupança, gente. Muito dinheiro mesmo. Então se a gente conseguir trazer esse pessoal para a bolsa, a gente pode tentar melhorar a rentabilidade desse pessoal aí. Quais as vantagens de se investir no setor fiagro? Quais indicadores básicos de FIIs e de fiagro? Por que eu devo diversificar? E eu ainda trago até uma forma de ajudar você a montar uma carteira diversificada. Então, esses e-books são bem acessíveis, os valores são baratinhos. Quem quiser adquirir o e-book dos FIIs com o cupom AMU10 até o final de março, você vai ter 10% de desconto. Para esse aqui do Fiagro, até o final de março, você vai ter 20% de desconto com o cupom AMU20. E se você comprar os dois juntos, com o cupom AMU20, nos dois juntos, você vai ter um desconto altíssimo. Mesmo sem desconto, na compra dos dois juntos aqui, o segundo sai por 67% de desconto. Enfim, aqui no link vai estar e-book 2 em 1.
Se você quiser adquirir esses e-books, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Considere comprar o e-book para você presentear um amigo, para você presentear um parente, para você mesmo. E membros, me chama no privado que o desconto para membros é ainda maior. E eu gostaria de agradecer imensamente os membros do canal aí, ó, o Breno, que fez uma renovação, o Gil Lei Cruzli, que também renovou, são membros mais antigos, ó. E aí o Rodney acabou de se tornar membro recentemente. Rodney, se você estiver vendo o vídeo e quiser participar do grupo do Telegram, me manda uma mensagem que eu te mando o link de acesso aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e vamos ver como que a gestora se relaciona aqui. Ele fala o seguinte: a perspectiva de crescimento global sofreu alteração significativa nos últimos meses. A China acabou repentinamente com a política lá dessa doença, né, zero, que tanto limitava a atividade econômica. Embora por motivos distintos, um fenômeno semelhante ocorreu na Europa, com uma reação rápida aumentando a oferta de gás natural, que ele está falando todos os cenários macro e micro. Um fenômeno semelhante também aconteceu em outro motor de crescimento do mundo, os Estados Unidos. Está falando os pontos lá que está trazendo dificuldade global. Essa mudança de perspectiva nos três principais motores da economia, China, Europa e Estados Unidos, geraram uma expectativa de crescimento maior para o ano 2023. Continuando, ele fala que isso, por sua vez, gerou uma perspectiva mais positiva para commodities. Por exemplo, no caso do minério de ferro, que em poucos meses passou de 80 para 120 dólares a tonelada. Então, cada vez mais, né, a gente vê as commodities sendo um grande motor da nossa economia também. Se no cenário internacional os sinais são positivos, no cenário doméstico, a direção a ser seguida ainda está confusa. No final de 2022, o governo atual aprovou um orçamento que permite um déficit de 2,2% do nosso PIB. Recentemente, o ministro Haddad se comprometeu a executar o orçamento de forma mais conservadora, além de buscar um aumento de impostos, de forma a fechar o ano 2023 com um déficit fiscal menor, em torno de 1% do PIB. Os passos concretos nessa direção são tímidos, como a recente reoneração parcial dos impostos sobre combustíveis. No entanto, com um estímulo fiscal significativo de um superávit de 1,3% de 2022, deve cair para um déficit de 1% para 2023. Ou seja, o que eles estão falando é que o cenário é desafiador aí no futuro. Com demanda forte, esperamos que o PIB cresça 2% em 2023. É provável que os juros permaneçam no patamar elevado. Ele fala, é possível que tenha um comportamento surpreendente. Por que pode ter um comportamento surpreendente? Em primeiro lugar, porque as taxas de juros elevadas no Brasil, os investidores locais reduziram seus portfólios para níveis historicamente baixos. No final de 2022, estima-se que o portfólio médio do investidor brasileiro tivesse apenas 9% em bolsa, valor próximo dos mínimos observados nos últimos 20 anos. Essa redução fez com que o valuation da bolsa apresentasse lucros esperados para os próximos 12 meses. E com esses lucros próximos 12 meses caísse para próximo de 7 vezes o lucro. Com esse valuation atrativo, os investidores estrangeiros têm mantido um fluxo positivo significativo. Aqui agora a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e esse fundo aqui ele tem taxas regressivas. O fundo atingindo até 500 milhões, as taxas são 0,95, de 500 milhões a 1 bi, a taxa é de 0,85, e quando ele superar 1 bi, a taxa vai cair para 0,75. Além do mais, o fundo cobra 20% de performance se eles conseguirem aí, ó, exceder a rentabilidade do IPCA mais IBGE. Ou seja, inflação mais 6. Aí eles têm taxa de performance. Vamos ver aqui o que a gestora fala sobre seus rendimentos. Ó. O resultado do fundo em fevereiro foi de 2 milhões e 28 mil, equivalente a 0,075 por cota. A receita dos imóveis totalizou 2 milhões 569 e o resultado financeiro, ou seja, a alavancagem, ó, foi de menos 327 mil. Fruto da despesa de juros, obrigações e aquisições a prazo. Líquido rendimento das aplicações do caixa do fundo. A distribuição de rendimentos, então, foi de 0,72 e o fundo encerrou o mês após a distribuição com uma reserva de 3 milhões 321 mil, que equivale a 0,12 por cota. Ou seja, o fundo tem mais do que um rendimento acumulado aí de reserva. Isso aqui para mim é algo muito positivo. Pode ajudar o fundo aí quando tiver que fazer um pagamento ou outro aí. Enfim, em 2023... o fundo teve aí como resultados, né, como ele já adiantou, 2 milhões 569 mil. Ele gastou 327 mil com alavancagem. Na verdade, ele gastou 509 mil. E a receita financeira de dinheiro parado em caixa aí, 180 mil. Então, gerou um prejuízo, entre aspas, né, um déficit de 327 mil aí. E as taxas da gestora são de 164 mil. Então a gente vai ver na prática o que essas despesas aqui, ó, de 164 mil, representam frente ao que o fundo receitou. Lembrando que para quem acompanha os meus vídeos sabe que o máximo que eu me sinto confortável é que essas despesas representem 15% das receitas. Como eu não acho esses cálculos aqui, ó, para nós, investidores iniciantes, né, nós, investidores pequenos, isso aqui muito
plausível para a gente entender, eu prefiro ir na prática. Porque eu já cansei de ver gestora que fala que cobra 0,8, quando você vai ver na prática o trem tá um absurdo. Já vi gestoras que falam que cobra 1,2, como é o caso do RPR, ainda tem uma performance em cima e ele sempre bate essa performance. Quando você vai ver lá na ponta, a taxa cobrada pela gestora é algo bem barato. Então, assim, essas taxas aqui para mim são algo que eu prefiro fazer na prática. Então vamos lá, ó. 164 vezes 100 dividido por 2,569. A gente observa que em janeiro as despesas do fundo ali estão na faixa de 6,38%, bem abaixo dos 15%, que seria o meu limite. Então, no crivo de taxa, esse fundo passa aí tranquilamente. Aqui a gente vê a guidance estipulada pelo fundo. A gente vê que eles fizeram a elevação da guidance, né? A banda inferior agora subiu para 7 centavos, era menos que isso. E a banda superior também subiu para 0,76. Então, eles estão entregando ali 0,72 durante um bom período, ó. Eles estão dentro da guidance esperada aí. Então, eles estimam que pelo menos até maio de 2023, a guidance seja essa estipulada aí. O que é guidance, amor? É o quanto eles acreditam que vai ficar o rendimento. Eles estimam que o rendimento vai ficar entre 0,76 e 0,70. Aqui a gente vê o patrimônio do fundo. Geralmente aqui a gente consegue saber se o fundo tem ou não alavancagem. Então, esse fundo ele tem os seus imóveis valendo 344 milhões. E a gente viu lá atrás que o patrimônio do fundo era de apenas 200 e pouco. Por que isso acontece? Porque o fundo tem alavancagem, ó. Então, os patrimônios dos imóveis, 344 milhões. Ele tem dinheiro parado em caixa, 20 milhões. Só que ele tem alavancagem de 119 milhões. Quando você tira isso aqui do patrimônio, cai para 247 milhões. Então, a gente vai ver aqui o que esses 119 milhões representa frente ao patrimônio do fundo, que são esses 364 milhões. Então, note, ó. 119 vezes 100 dividido por 364. Então a gente observa que a alavancagem do fundo está em 32,69%. Até 30% eu acho o limite do limite. Ou seja, esse fundo ali está extrapolando um pouquinho a alavancagem aí. Já começa a ser um dos pontos de risco que o fundo apresenta. Então já fique atento que eu falei lá atrás que o fundo tem riscos. Esse é um dos riscos que o fundo possui. Finalmente, a gestora começou a ser mais transparente em relação às dívidas. Eu espero que as gestoras passem a trazer isso aqui para todos os fundos que possuem alavancagem. Quais são as dívidas que esse fundo possui? Ele tem uma alavancagem do Anima, tá? Um CRI, IPCA mais 5, de 107 milhões. Inclusive é o maior que ele tem aí. E esse vai vencer no longuíssimo prazo, para março de 33. E essa Facamp aqui, ó, são dois CRIs, entre aspas, pequenos, ó, de 7 milhões e meio, 4 milhões e meio, que teoricamente venceria em fevereiro de 22 e janeiro de 2023. Não sei porque que ainda consta aqui se venceria em fevereiro de 2022. Eu não olhei aqui esse ponto 1 aqui, que seria as explicações para isso. Mas enfim, 2023, ó, o principal que o fundo deve é 22 milhões aqui, sendo que os juros, só os juros, representa 7,3 milhões. Então provavelmente ele vai ter que pagar aqui, ó, 29 milhões em 2023. E aí o que a gente observa? Eu vou voltar aqui um slide, ó. O fundo vem gastando aí, ele vem gastando a média de 509 mil com as alavancagens dele aí. Ou seja, uma média de 6 milhões por ano. E é 7,3 aqui, ó, tá? De juros. Teoricamente, ele vai começar a gastar um pouco mais de amortizações aí. Você vê que aos poucos vai diminuindo. 8,2, 8,4, 8,5, 8,7, 9,1, 9,5. Vai diminuindo o saldo devedor, tá? 9,9, 10,3, 10,7. Então a gente vai ver como que o fundo vai se comportar esse ano. Se o dinheiro que ele tem em caixa é suficiente para arcar com essas amortizações que ele vai ter que fazer nesse ano. Como a gente viu lá que ele tem um valor parado em caixa, pode ser que esse valor seja suficiente para esse primeiro ano aqui. E com o dinheiro que ele recebe dos aluguéis também seja suficiente para ele pagar os juros. Agora, em 2024, será que ele vai ter recurso para pagar essa amortização aqui de 12,9 milhões? Então isso que fica a questão, né? Se ele não tiver recurso, provavelmente em 2024 o fundo vai ter que fazer uma chamada de capital ou vender ativos. E assim por diante. Mas pelo menos agora você está ciente o quanto o fundo vai precisar despender de recursos para o futuro aí. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais algumas outras informações a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, agora aqui tem formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino.
Comenta para nós. E aí, você conhecia esse fundo imobiliário? Ainda vai ter mais 2 gráficos aqui para frente ainda. Você conhecia a gestora, os ativos que esse fundo possui? Você tem cotas desse fundo? Você acha que ele é um bom fundo? Você acha que ele é um fundo arriscado ou não? Para mim, ele é um fundo arriscado, mas eu tenho sim posição nele aí. Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Ao final do vídeo, eu digo as minhas considerações a respeito do fundo. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando monetizar, que é o canal Mudicas e o canal Mufinfra. A Mudicas, a gente precisa chegar a 1000 inscritos, na verdade, os 2 canais, e já estamos quase chegando a 900. Então, se quiser nos ajudar, vai lá e se inscreva nesses canais. E o canal Mufinfra, mesmo sendo um canal novo, está crescendo bastante. Já estamos quase chegando em 100 inscritos. E os nossos 4 canais também estão presentes em outras plataformas. Considere ir lá nessas plataformas, seguir, se inscrever, tudo isso ajuda demais. Ponto positivo do fundo, o aluguel médio aí, ó, saiu de R$ 24,60 por metro quadrado e já conseguiu subir para R$ 27,00 o metro quadrado, então ele tem conseguido uma melhora no aluguel médio dele. A taxa de ocupação não tem nada de vacância, né? A gente vai ver depois que o fundo tem muito contrato atípico e também ninguém está deixando de pagar, a inadimplência do fundo aí é praticamente zero. Aqui a gente vê os principais inquilinos do fundo e vamos lá. Tem alguns segmentos que eu prefiro não investir. Segmentos de agência bancária, de desenvolvimento, de hotéis, de hospitais, de educação. Esses segmentos eu prefiro não investir. Contudo, eu investi nesse fundo aqui. E o que você observa? A maior parte dos devedores desse fundo, 78% é do setor de educação. Então por que você está investindo, Amu? Porque a tendência desse fundo é que ele vá cada vez crescendo mais e diluindo o setor educacional dentro dele. Tendo vários outros setores, eu não vejo muito como sendo problema. O que eu não gosto é de ficar exposto somente ao setor de educação. Se esse fundo não conseguir cumprir essa ideia de diluição, aí é um fundo que eu não vou gostar de estar posicionado. Mas a entrevista dos gestores é que eles consigam pulverizar e cada vez mais sair dessa dependência do setor educacional. Tá? Mas hoje, esse é um risco que você tem caso você opte por se posicionar no fundo. Menos mal que atualmente 91% dos contratos são atípicos, isso traz uma certa segurança para o fundo, e apenas 9% dos contratos são típicos. Mas o fundo tem alta dependência de inquilino. A Ânima, por exemplo, representa 45% do portfólio, da receita. Então, se a Ânima ficar inadimplente, quebrar, se ela não pagar, se ocorrer qualquer problema, isso pode impactar em 45% o que o fundo recebe. Você sabia disso? Você sabia desse risco que você corre se você se posicionar nesse fundo? Então, isso é um ponto que você tem que estar ciente caso você opte se posicionar no fundo. Cogna mais 17%, Facamp mais 15%, Lebiscuit mais 13%, a DASA mais 8%, e Americanas, que está passando por essa problemática gravíssima, representa apenas 1% do portfólio aí. O fundo tem exposição ao Rio Grande do Sul, 45%, 40% em São Paulo, 13% no Maranhão e 1% ao Rio de Janeiro. E aqui a gente vê o alt médio dos contratos, ele tem um prazo médio de 8,7 anos, algo bem interessante. Durante esse ano agora de 2023, vai vencer 9% dos contratos e aqui a gente vai ver se a gestão consegue recompor, manter o inquilino ou, em caso de saída desse inquilino, se ela consegue recompor rápido esse inquilino. Em 2024 vai vencer mais 17% e em 2025 mais 8%. Então, outro ponto de atenção é que no curto prazo, está vencendo algo na faixa de 35% do portfólio. Isso é outro risco que você corre por estar posicionado nesse fundo. Você sabia desses riscos? O resto vai começar a vencer só a partir de 2033, 20%, e 2036, mais 45%. Revisionais do fundo, 9% ele já tem direito, 2023 vai ter 9% e 2024 mais 17%. Então, se esse pessoal aqui renovar, pode ter uma alta dos contratos aí, né? E aí 2026 mais 5% e o restante só lá para o final do contrato. Quando ocorrem renovatórias, ocorre em maio, junho, a grande maioria em julho e um percentual também interessante lá em dezembro. E a imensa maioria do portfólio ele é indexado por IPCA, apenas 0,5% indexado a IGPM. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de reforçar e agradecer as formas de apoio gratuito e financeiro que vocês fazem ao nosso canal. Obrigado de coração, vocês que doam, vocês que se tornam membros e vocês que compram um e-book. Em relação a esse fundo imobiliário, quem acompanha o canal aqui sabe que eu tenho esse fundo publicamente no meu portfólio. Eu também tenho ele na minha carteira fechada. Mas o fato de eu ter esse fundo, de eu gostar da gestora e gostar do fundo, não significa que ele seja bom. Inclusive, eu fui muito claro aqui em todos os riscos que esse fundo possui. Eu não fico defendendo o gestor, não sou fanboy de gestor. Eu sou muito claro e transparente aqui com os riscos que eu entendo que esse fundo possui.
E isso não significa, então, uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu vou deixar passando aqui ao final do vídeo vários slides a respeito desse fundo, inclusive com fotos e local onde os imóveis ficam. Muito obrigado de coração a todos vocês que ajudam e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!